A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou duas campanhas muito importantes. A primeira, Fique em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Olá, meu nome é Rafael e sejam bem-vindos à nossa segunda edição do Simpósio do Comitê de Farmácia, que está acontecendo aqui na 8ª edição do Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Esse ano teremos dois grandes blocos. Uma das mesas nós vamos falar sobre o desabastecimento dos medicamentos oncológicos. E nele vão constar uma mesa bem interessante que vai falar sobre a falta do medicamento oncológico na visão da indústria farmacêutica, uma visão sobre as organizações não governamentais e uma visão
sobre o farmacêutico nesse processo. E vamos à apresentação dos nossos primeiros palestrantes. Tenho um grande prazer de chamar Arinauá Rodrigues Silveira. Ele é farmacêutico, possui mais de 30 anos de formado, atuou na área de comercial e marketing, nas áreas de oncologia, hematologia e HIV, e possui MBA em gestão de negócios em Sempol, pós-graduação em gestão de pessoas pela FAAP, especialização em marketing farmacêutico e, além disso, possui capacitação em projetos de Lean Six Sigma. E ele declara que faz há pelo menos 2 anos que não atua pela indústria farmacêutica. Boa tarde, gostaria de agradecer a presença de vocês nesse congresso online, nesse momento de pandemia, e em especial o convite da coordenação do Congresso Todos Juntos contra o Câncer, 8ª edição. Isso é importante e cada vez mais o papel de informar todas as pessoas envolvidas nesse momento de tratamento é super importante. E meu tema hoje é falar sobre a falta de medicamentos pela visão da indústria farmacêutica. É uma experiência que eu já participei da indústria farmacêutica por mais de 20 anos e gostaria de trazer um pouco dos bastidores disso, mas de forma que possa entender o que acontece numa falta ou por que isso acontece. Bom, dando continuidade nesse assunto, vou falar agora das possíveis causas de ruptura de medicamentos oncológicos. Nós temos rupturas devido a causas externas e internas. Vamos falar um pouco das causas externas, que são as mais comuns. Se a gente já tem medicamento disponível no mercado e vem a faltar, algumas coisas podem ser pontuais ou de longo prazo ou até definitivo esse grau de falta. O que a gente pode falar aqui, um dos principais fatores é a indisponibilidade de fornecedores de insumos ou ativos. Isso se dá ao decorrer do tempo, ele está previsto, ele pode ser previsto quando acontece no momento que um fornecedor sinaliza ou que você sinaliza a indisponibilidade mais daquele produto, e você tem um contrato e avalia qual o direito que você tem, mas você sabe que você dificilmente vai conseguir um outro fornecedor a curto prazo, e mesmo que eu consiga, o tempo para validar esse fornecedor é grande, e ao mesmo tempo a gente tem que refazer vários lotes. Então isso é um grande problema. E não só os princípios ativos, os insumos farmacêuticos, que são veículos de liberação, que, havendo troca, muitas vezes tem que se fazer uma nova estabilidade, alguns testes para provar que aquilo é compatível à formulação. Mas isso gera tempo, investimento, gasto, isso é muito complicado quando a gente fala de insumos oncológicos. Quando você, mesmo tendo um fornecedor e ele troca a sua rota de síntese, isso gera um redesenvolvimento de formulações. Então você, a partir do momento que é informado que houve troca e você avalia, analisa junto, a Anvisa informa essas mudanças dentro do dossiê do produto, e se isso impacta na formulação, isso também tem que ser considerado. Isso gera tempo, investimento e desenvolvimento. E também você exige aí do fornecedor certificações. As certificações, quando apresentadas num pacote, num Drug Master File, que são os dossiês de insumo farmacêutico, ali te garante a qualidade para mercado tanto brasileiro ou mercados competitivos como o americano, europeu, que você tem que apresentar isso para poder comercializar. Isso é um ponto importante, porque nem sempre o volume de mercado brasileiro suporta com estoques mínimos que você tem que compartilhar com outros mercados. Por isso que um produto ele tem que ter uma visão mais larga, senão não compensa você estar trabalhando só com o mercado pontual.
demandas elevadas a curto tempo, parece engraçado, mas isso sempre é o principal fator quando você tem vendas grandes em momentos muito curtos e inesperadas. Você vai gerar uma falta que provavelmente é porque algum concorrente saiu do mercado ou que houve uma mudança de conduta e vários médicos começaram a prescrever o uso daquele produto. Isso gera uma falta, justamente porque a programação do ano já está lá, o fornecedor de matéria-prima às vezes não consegue atender, você tem que importar insumos e isso até acertar essa cadeia demora, gerando impacto numa possível ruptura. Baixa demanda, apesar de não impactar no estoque de falta, mas gera uma falta futura. Por quê? Você vai ter um estoque grande por um longo tempo e o produto fica parado, gerando até perdas em alguns casos por validade e gera incerteza disso em relação ao futuro do produto. Justamente outro ponto que pode acontecer quando existe desistência do fabricante de que você compra um produto acabado ou insumos, a desistência dessa fabricação gera incapacidade de continuar a promoção do produto e novos tem que procurar um outro fornecedor de produto acabado ou de insumos para poder dar continuidade. Não é uma disponibilidade, porque ela pode ser pontual, como lá no primeiro item, mas é uma desistência radical. Isso torna, a partir do momento que você não está com um contrato protegido para esta falta, isso gera um grande problema de continuidade de comercialização, gerando um novo momento em que você tem que reavaliar todo o potencial do produto, fazer uma estabilidade, às vezes dura mais de um ano esse projeto. E descontinuação por adequações produtivas e comerciais, porque a oncologia é um mercado muito específico. Na área de produção, é uma área dedicada única, em que vários tipos de produtos são feitos no mesmo ambiente. Todos com que não pode ter contaminação cruzada, então se um dia você está fazendo um determinado medicamento oral, você não vai poder fazer outro, e assim naquela mesma área. Então isso gera uma dedicação exclusiva e comercialmente às vezes não é viável você fazer lotes pequenos, justamente porque você ocupa o espaço no mesmo tempo para fazer um outro produto de volume maior. Então essa é um grande desafio o manejo disso dentro da indústria farmacêutica. A análise desse cenário, ele não é somente durante o processo de crise. Ele é uma análise sempre mensal e você tem análise todos uma vez ao ano ou 6 meses, depende do modelo farmacêutico, do modelo da indústria em relação aos projetos de crescimento da empresa. Então você está sempre avaliando uma visão até de mais larga, de 5 anos, se o mercado vai continuar crescendo, se o número de pacientes e médicos vão prescrever esse produto, se existe alguma necessidade de mudança da parte produtiva técnica e se isso é viável dentro da área que você está está programando trabalhar nos próximos anos, e se alguma mudança de cenário regulatório se faz necessário novas documentações como os master files, etc., para você atender a legislação, não só sua, mas a legislação que outros países também têm, que você comercializa esse produto. E por fim, a viabilidade financeira, que é a consolidação de tudo isso para ver se o negócio é sustentável ou não. Então essas revisões, elas acontecem no período anual, do todo, mas mensalmente você sinaliza possíveis oportunidades ou riscos, e isso tem que ser reconsiderado nesse projeto futuro ou até curto prazo. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês a minha visão de indústria em relação aos produtos de nicho, especificamente a oncologia, que é um mercado de nicho. Produtos de baixa demanda, que é normalmente o que a gente pode considerar o mercado oncológico, é muito difícil adequar os estoques. E
A validade desse produto, a validade não é satisfatória, por quê? Ela tende a ter um estoque com possibilidade, com risco de vencimento, e gerando um grande problema para a empresa e para o próprio produto, porque imagina se você vê se esse produto é interessante refazê-lo, porque você vai vencer, se você vai vender 50% do que você produziu e os outros 50% vão estar comprometidos, porque o que a gente vai falar embaixo? As escalas pequenas exigem um grande custo de amostragem em relação a um lote muito maior. Esse aumenta muito o seu custo, porque a amostragem é a mesma, só que significa em escala pequena, lotes em escala pequena significa muito mais, impacta muito mais, e isso também tem um custo. Além disso, você fabricar lotes que têm grandes lotes com demanda pequena gera a questão do risco de vencimento, né? E além disso, normalmente geralmente produtos desse mercado, desse nicho, são concentrados. Quando a aquisição é, por exemplo, do governo, por órgãos públicos que centralizam isso, tem periodicidade. Esse período em que a gente demanda isso, se caso não consiga ganhar esse pleito, esse produto vai perder interesse, porque ele vai ficar por um período sem movimento ou sem interesse comercial, e nos próximos anos que vier deixa de ser interessante, e infelizmente quem perde é o mercado, por causa justamente dessa inconstância, se não houver interesse dentro do mercado por um período maior, se caso isso estiver centralizado. E assim, falta de previsibilidade, tudo que a gente falou, dificulta para os investidores o investimento, já comparado a um produto que você tem uma certeza de venda, um mercado maior, onde você otimiza ou diminui esse risco. Agora eu queria falar para vocês um pouco que a indústria pode otimizar quando havendo a falta. E não tem outra alternativa. Por que não tem outra alternativa? Porque internamente já se tentou negociar com todos os players envolvidos para tentar trazer o mais rápido possível e que essa falta não aconteça. Não havendo outra alternativa, a gente deve sinalizar para os locais que fazem aquisição essa ruptura, e para que o corpo clínico consiga orientar seus pacientes a outros protocolos alternativos, etc., quando possível. Os órgãos reguladores são informados do grau de risco dessa ruptura, e as orientações médico-farmacêuticas dos profissionais envolvidos têm que trazer à tona as possíveis dificuldades ao acesso ao medicamento, o que gera estresse ao paciente e pode gerar falta de adesão ao tratamento. Isso é um ponto bastante importante. Então, eu queria até colocar isso aqui em discussão, porque aqui a gente pode entender quanto envolve o desenvolvimento de um produto. Ver ele lá no final, só aquela pontinha do iceberg, embaixo dela tem todas as variáveis possíveis, todos os pontos a serem verificados, e o lançamento de um produto tem muita coisa atrás, tem muita gente atrás envolvida, e isso é justamente o pessoal da indústria que tem esse valor, porque não é fácil trazer produto, não é fácil manter esse produto na qualidade e nas exigências que todos querem para os seus pacientes e para seus familiares e todos envolvidos na cadeia final, que é a ponta do medicamento. Então, o oncológico é mais difícil ainda, porque a gente sabe da necessidade, da obrigação de tratar os pacientes da melhor forma. Então, eu queria que, quando ocorre a falta, não é porque a vontade da falta. A falta ela acontece por variáveis que estão atrás disso e que nem sempre é o controle neste processo. Fica assim uma
uma ideia de que entender todo o processo ajuda em soluções, no entendimento dos componentes envolvidos, no conhecimento de quem pode resolver ou como resolver. É importante sentar, conversar e entender. Mas, antes de tudo, o que vocês estão fazendo aqui nesse evento já é um grande avanço, porque nem sempre todos estão dispostos a ouvir ou discutir esse assunto, né? Então, fica aqui essa possibilidade muito importante para todos nós, a construção de um relacionamento. Eu levantei alguns pontos em que pode acontecer internamente dentro da indústria farmacêutica, no âmbito relacionado ao negócio. Por quê? A interdependência de todas as partes, desde a ponta, que é o paciente, até o começo lá, que é o fornecedor e toda a cadeia envolvida, elas estão ligadas. Essa ligação é importante, então o entendimento disso para que possa ter o produto certo, na quantidade certa, para atender a doença certa. Situações onde você não encontra mais produtos e que são justamente o grande problema para as pontas, né? E onde a indústria farmacêutica fica no meio, tentando regularizar isso, ou as partes ficam procurando alternativas, elas têm que ser ponderadas por todas as partes envolvidas. Não basta achar que a necessidade faz a demanda, mas sim que tenha que ter um interesse de todas as partes. A percepção que eu especialmente tenho é que quando há falta pontual, você consegue reverter. Quando a falta é global, alguma coisa mais tem nesse caso. Não basta porque não tem um produto que ele vai aparecer de qualquer forma. Ele tem que ter ele tem um investimento, ele tem um custo e ele tem um tempo para que isso aconteça. Então, fica a dica de que estudar o todo, ver aonde está essa barreira, essa de entrada, às vezes é muito mais fácil entender a razão da falta. Agora, claro, a falta não é justificada, por isso a gente tem que estar todos juntos unidos, como é o título do Congresso, que todos têm que estar contra o câncer, que é o objetivo maior de todos. Então eu fico aqui à disposição e espero poder ter esclarecido alguma coisa e muito obrigado. Muito obrigado, Arinauá. Foi um grande prazer que a gente recebeu a sua apresentação. E agora vamos à nossa segunda apresentação. Tenho o prazer de chamar Flávia Ludmila Kavalek. Ela é farmacêutica especialista em oncologia, advogada e coordenadora do atendimento multicanal do Oncoguia. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Flávia Ludmila Kavalek e eu sou a coordenadora do atendimento multicanal do Instituto Oncoguia. É uma grande satisfação estarmos todos juntos contra o câncer para discutir essa questão muito relevante e preocupante, que é o desabastecimento de medicamentos oncológicos. Nesta apresentação, eu vou estar tratando do desabastecimento na perspectiva de uma organização não governamental que representa a voz dos pacientes. Então, vamos conhecer mais sobre o Oncoguia. Tudo começou em 2003, com o lançamento do site Oncoguia, que existe até hoje e é uma referência na divulgação de informações seguras e de qualidade a respeito do mundo do câncer no Brasil. O site Oncoguia é a estrutura central para o nascimento da ONG Oncoguia em 2009, uma ONG que apoia, informa e defende o direito dos pacientes com câncer. É liderado pela psico-oncologista Luciana Holtz e formado também por profissionais e ex-pacientes com câncer
E o nosso propósito é fortalecer, encorajar e guiar pessoas que convivem com o diagnóstico de câncer para que passem por esse desafio da melhor forma possível. Os objetivos da causa: garantir informação de qualidade e apoio para que pacientes e familiares sintam-se preparados e fortalecidos para o enfrentamento de todas as fases da jornada do câncer. Também ampliar o engajamento de pacientes, familiares e parceiros nessa causa. E contribuir para que políticas públicas e privadas de câncer contemplem e priorizem a redução de desigualdades, a promoção e garantia ao acesso a diagnósticos precoces e tratamentos mais eficazes. Existem diversos projetos no Oncoguia que materializam esses objetivos. Entre eles, um muito especial é o Programa de Atendimento Multicanal, que por meio do atendimento telefônico gratuito, um 0800, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, junto com as respostas do canal de comunicação do Fale Conosco e as queixas e problemas que chegam por meio das redes sociais, nós conseguimos, com uma equipe especializada, em fazer o acolhimento, prestar o apoio e informação de qualidade e orientação da defesa de direitos dos pacientes com câncer e também para os seus familiares. E tudo isso é combustível para os programas de advocacy. Dentre as diversas demandas que chegam diariamente para a nossa equipe, é frequente as queixas relacionadas à falta de medicamentos. Então, inicialmente, nós precisamos entender esse problema de falta de medicamentos, né? Qual a origem dessa falta? Seria um problema pontual daquele serviço de saúde, daquela clínica ou daquele hospital? Então, a gente imagina que, nesse caso, é algo pontual e que a alternativa, né, a resolução desse problema seria o reagendamento desse paciente num espaço curto ou mesmo uma modalidade de empréstimo de medicamentos entre instituições parceiras para resolver essa falta daquele medicamento específico para o paciente. Um pouquinho diferente é quando a gente identifica que a causa dessa falta de medicamentos está em todo o sistema relacionado à aquisição ou financiamento desses medicamentos. Isso pode estar acontecendo tanto no sistema público quanto no sistema privado que pertence àquele paciente. Um outro problema está relacionado com a qualidade, né? Um exemplo disso é a interdição de lote que foi produzido aquele medicamento e que por uma falha na produção, comprometendo a qualidade, esse lote é retirado no mercado e por um tempo fica mesmo com uma falha, né, com uma ausência daquele medicamento até que haja a normalização da produção e disponibilidade no mercado. E uma outra questão também são problemas relacionados à cadeia de produção ou à logística. E o exemplo aí está a famosa IFA, né, que todo mundo vem acompanhando. Então, ninguém muito sabia, né, o significado da IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, mas por conta dos noticiários, né, da falta de IFA suficiente para a produção da vacina contra o coronavírus, então todo mundo aprendeu novos termos farmacêuticos, mas isso também pode estar acontecendo por um problema na logística, né, compromete a produção dos medicamentos oncológicos e os pacientes realmente ficam nessa situação da ausência de medicamentos disponíveis. É importante lembrar de um caso de falha, né, na produção e interrupção de abastecimento de um medicamento que vem acontecendo esses problemas ao longo dos anos, que é o medicamento OncoBCG, que é utilizado para o tratamento de câncer de bexiga. Então, por muitos anos, e nisso o Oncoguia tem um papel muito importante de um cuidado muito próximo de acompanhar problemas de desabastecimento da OncoBCG,
desde quando houve a mudança da instituição que fabrica a OncoBCG, que antes era uma instituição pública, atualmente é feito, né, fabricado numa instituição privada, e mais recentemente tivemos problemas também por questões sanitárias e que apresentou novamente uma interrupção da produção da OncoBCG e mais queixas chegando também para o nosso canal de comunicação no Oncoguia. Existe também o desabastecimento propriamente dito, aqui entendido como uma retirada proposital, intencional, de medicamentos essenciais de circulação, sem que haja uma alternativa terapêutica para os pacientes. Então, essa sim é uma questão bastante delicada e que essas queixas, ainda que não sejam muito frequentes, elas também chegam no nosso atendimento multicanal Oncoguia. Aconteceu um relato no mês passado, agora em agosto, e eu gostaria de ler com vocês esse relato de uma paciente que nos ligou no 0800. Estou em tratamento com PCV. PCV é um protocolo, uma combinação de 3 quimioterápicos, então cada letra significa o nome de um quimioterápico que em combinação serve para o tratamento do câncer dessa paciente. Então, continuando ali, e a minha oncologista disse que esse medicamento, o C, será descontinuado pela indústria farmacêutica. Farei somente 6 ciclos e essa descontinuação será em dezembro de 2022. Portanto, não me afetará. Veja que interessante, né, esse relato, né? O paciente traz que ela não será atingida, mas na sequência ela traz um questionamento, uma provocação também para o Oncoguia. O Oncoguia poderia fazer algo para tentar impedir que isso aconteça? Bom, diante de um relato desse, de um desabastecimento, a nossa especialista de atendimento vai prosseguir com a averiguação, né, com a confirmação ou não desse relato. Então, o primeiro passo é buscar informações no próprio site da indústria farmacêutica responsável pela comercialização ou importação desse medicamento. E, de fato, existia mesmo a publicidade, essa informação disponível no site da indústria farmacêutica para esse medicamento que a paciente nos trouxe no atendimento. E um segundo passo concomitante é a confirmação se esse medicamento consta no painel de descontinuação de medicamentos da Anvisa. Esse painel de descontinuação nada mais é do que uma página da Anvisa em que mostram todas as notificações de desabastecimento de medicamentos de forma detalhada. Até porque, de acordo com a RDC número 18 da própria Anvisa, todo desabastecimento deve ser comunicado à Anvisa, então esse painel é uma forma mesmo de dar publicidade e transparência às movimentações do mercado. E esses detalhamentos, a gente pode encontrar o tipo de desabastecimento, que pode ser um desabastecimento temporário ou definitivo, e também a motivação desse desabastecimento, né? Que passa por questões logísticas, procedimentos mesmo de fabricação ou por motivação comercial. Nesse slide, eu trago uma lista com exemplos de medicamentos oncológicos que nos últimos anos passaram por esse processo aí de notificação de desabastecimento. Então, vocês podem observar que são medicamentos tanto injetáveis como medicamentos para administração por via oral, mas em comum, todos eles são medicamentos antigos que já não possuem mais a proteção relacionada à patente, né? Já perderam a patente, e são medicamentos de baixo custo. E sim, são todos medicamentos eficazes que participam isoladamente ou em combinação com outros medicamentos para o tratamento do câncer.
E o Oncoguia? Quais são as ações do Oncoguia relacionadas ao desabastecimento de medicamentos oncológicos essenciais, que na ausência desses medicamentos é como se o paciente ficasse órfão, né? Porque não há uma alternativa terapêutica e muitas vezes mesmo em relação aos custos, né, a aquisição desses medicamentos, não há uma compatibilidade para, né, a transferência mesmo, né, uma nova prescrição de um outro tipo de medicamento. Então, em 2016, o Oncoguia já solicitou ao Ministério da Saúde o esclarecimento sobre a falta desses medicamentos essenciais, fazendo questionamentos mesmo em relação ao plano de ação que o Ministério da Saúde esteja preparando, porque esse desabastecimento realmente pode acontecer. E no mesmo momento foi enviado um ofício à Interpharma com os mesmos questionamentos, questionando sobre o posicionamento da Interpharma, que é a Associação das Indústrias Farmacêuticas de Pesquisa aqui no Brasil. No ano seguinte, em 2017, houve o primeiro projeto de lei tratando do desabastecimento de medicamentos essenciais oncológicos. E esse projeto de lei foi reapresentado em 2019, que é o PL, né, o Projeto de Lei 267. Nesse projeto de lei, que dispõe sobre a oferta de medicamentos essenciais ao tratamento do paciente oncológico pelas indústrias farmacêuticas, nós observamos a proposta mesmo de uma obrigatoriedade da manutenção da disponibilidade desses medicamentos essenciais pela indústria farmacêutica, né, já que não existe um substituto no mercado e assim dando continuidade à distribuição desses medicamentos para os pacientes, né, os grandes interessados, né, mantendo assim o interesse público na manutenção da disponibilidade desses medicamentos oncológicos essenciais. O Oncoguia considera esse projeto de lei muito interessante e continua participando, acompanhando toda a movimentação e discussão desse projeto de lei. Até o momento, né, esses são os passos de acompanhamento, imaginando, né, todas as discussões que passam pelas comissões, né, na Câmara dos Deputados, prosseguindo depois, né, nas comissões do Senado, até aprovação no plenário e sanção presidencial. E, além disso, o Oncoguia também espera um momento oportuno para fazer também considerações e propostas de melhorias. Uma dessas propostas de melhorias na discussão desse projeto de lei seria uma participação, uma responsabilização do Ministério da Saúde em liderar soluções para a resolução, né, desse problema de desabastecimento. Então, é um questionamento mesmo, ideias, né, propostas para que o Ministério da Saúde liderasse, incentivasse pesquisas clínicas para se encontrar alternativas terapêuticas, ou mesmo que o Ministério da Saúde pudesse assumir a produção desses medicamentos, seja pelos seus próprios laboratórios públicos ou em parcerias com laboratórios privados aqui dentro do próprio país. Então, esse projeto de lei continua no nosso olhar atento e esperamos mesmo uma discussão rica, pensando, né, nos pacientes que precisam desses medicamentos e que não, né, ficam mesmo órfãos de alternativas para prosseguirem com o seu tratamento. Já vou passando, né, para a finalização da minha apresentação. Gostaria de agradecer imensamente o convite para participar de mais uma edição do Congresso Todos Juntos contra o Câncer, que tem uma energia fantástica da união, né, de forças e de pessoas e de todos os setores envolvidos na luta mesmo né, contra o câncer no nosso país. Mas antes de fechar, eu gostaria de trazer novamente a fala daquela paciente que nos ligou agora em agosto,
falando esse relato desse medicamento, que de fato é um medicamento que será descontinuado de forma definitiva por motivações comerciais, e ela nos traz, né, qual o posicionamento do Oncoguia, o que podemos fazer. E aonde eu reafirmo aqui que o Oncoguia se solidariza e se reafirma mesmo como um agente em que promove uma discussão e um debate com todos os agentes envolvidos para a resolução desse problema. E se é para acontecer mesmo todo esse processo de desabastecimento, é compromisso do Oncoguia mesmo promover esse debate e unir forças, que é o espírito também do Todos Juntos contra o Câncer, sabendo que só haverá mesmo uma solução, ainda que seja, né, a minimização dos impactos e desses problemas com a união e o envolvimento, o comprometimento de todos os envolvidos nesse setor. Muito obrigada. Muito obrigado, Flávio, pela sua apresentação. Agora vamos com a nossa terceira apresentação. Eu tenho o prazer de chamar Larissa Maria Riesdorf Bernardi Barreto. Ela é farmacêutica clínica especialista com mais de 9 anos em experiência com oncologia pediátrica. Ela possui MBA em gestão de saúde e é especialista em oncologia pela Sobrafo e também pelo Instituto de Ensino do Hospital Albert Einstein. Olá, boa tarde a todos. Dando seguimento, então, à discussão desse painel sobre o desabastecimento de medicamentos oncológicos, agora na visão do profissional farmacêutico. Eu me chamo Larissa Barreto, sou farmacêutica clínica especialista em oncologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein e também pela Sobrafo, com a prova de titularidade. Sou especialista em oncopediatria, atuando na área há mais de 9 anos, atuando também nas unidades como UTI, transplante de medula óssea, e também sou membro da Comissão de Oncologia Pediátrica da Sobrafo. Aproveito o momento, então, para agradecer a toda a comissão organizadora do TJCC, agradecer à Abrale também pelo convite, e agradecer aos meus colegas de discussão aqui no painel, doutora Arinária Rodrigues Silveira e a doutora Flávia Ludmila Cavalec. Eu declaro não ter conflitos de interesse com essa apresentação. E para a gente começar a conversar um pouco aqui, então, sobre o desabastecimento de medicamentos oncológicos, né? A gente vai trazer um pouquinho do histórico, né? Embora o desabastecimento de medicamentos não seja um fenômeno novo no Brasil, mas atualmente ele vem apresentando algumas características de frequência e de natureza desses desabastecimentos que tem nos preocupado muito, né? Há mais de 10 anos o Brasil sofre com desabastecimento e descontinuidade de medicamentos que são essenciais para o tratamento e para o transplante de pacientes com câncer, e há casos onde nós não temos substitutos, né, medicamentos substitutos para essas faltas no território nacional. Nós farmacêuticos que estamos ali quase na ponta, né, da cadeia medicamentosa, apresentando e atuando junto com os profissionais médicos e com os pacientes, nós ficamos muito preocupados e apreensivos com a falta de alguns medicamentos, né, em alguns casos, e essa interrupção, o desabastecimento, ela pode ser momentânea ou ela pode ser indefinida, né? Nós não temos como, às vezes, programar o quanto tempo um medicamento vai ficar fora do nosso alcance para o tratamento dos pacientes, né? E isso pode, com certeza, impactar na diminuição das chances de cura dos nossos pacientes, né? Alguns medicamentos oncológicos que tiveram faltas recentes aí no mercado, como a bleomicina, o busulfano, o melfalano, carmustina, a L-asparaginase, que posteriormente foi colocada
em prática a PEG, asparaginase, nos protocolos, né, todos eles demandam aí muito estudo de atuação dos medicamentos e como que isso impacta nos nossos tratamentos dos nossos pacientes, né. Esses são alguns medicamentos oncológicos que ainda estão sob constantes ameaças de desabastecimento, né. Não só os medicamentos oncológicos sofrem esse desabastecimento, nós temos aí algumas outras dificuldades no nosso dia a dia, né? E mais recentemente nós passamos por algumas dificuldades com o sulfametoxazol mais trimetoprima, né? Que ele é um medicamento essencial aí para profilaxia de pacientes, principalmente em tratamento de linfomas e leucemias, por exemplo, né? Nós não encontrávamos quantidade suficiente no mercado ou também dificuldades aí de formas e apresentações farmacêuticas, né? Mais recentemente, em 2019, um estudo da Sobrafo, coordenado aí pela doutora Elaine Lazzaroni Moraes, intitulado Desabastecimento de Medicamentos em Oncologia, Desafios para a Prática Clínica, demonstrou que num período de 2 anos, que foi analisado aí entre 2016 e 2017, 48 medicamentos foram descontinuados no território nacional, né? E 20% desses medicamentos, eles foram descontinuados permanentemente. Nós, farmacêuticos, ressaltamos que, como eu falei, na ponta dessa cadeia medicamentosa, atuando em hospitais e clínicas, precisamos estar muito atentos e preparados para essas possíveis descontinuidades ou desabastecimentos, né, de medicamentos. A gente precisa estar atuando aí, então, junto com as equipes médicas e junto também com a gestão hospitalar, para discutir, então, necessidades de substituição de medicamentos quando assim é permitido, né, ou a obliteração de alguns medicamentos em protocolos, né, que não seriam, talvez, protocolos de primeira linha, né, de primeira escolha de tratamento, e a gente sempre tem que ter em mente também os riscos, né, a segurança dos nossos pacientes e os resultados dos nossos tratamentos, né. Geralmente, os prazos mínimos para a indústria divulgar, então, a sua necessidade de descontinuamento, né, do medicamento, que varia aí de 180 dias, minimamente, pode ser até 1 ano, ele é um prazo muito curto para a gente que está ali na ponta, né, no atendimento do paciente, né. Esse aviso de 180 dias até 1 ano de antecedência, ele não é um prazo ideal para a gente, né, que está ali avaliando o paciente. Todos os casos têm que ser discutidos caso a caso e como isso vai impactar no resultado final do tratamento. E também vale lembrar que, além do impacto para o paciente, que com certeza é o mais importante, né, mas a gente tem que refletir também sobre o impacto econômico dessas faltas e dessas possíveis mudanças de medicamento, né? Isso pode gerar para a instituição custos mais elevados e geralmente são feitos por aquisição via importação, né? Quando a gente tem a falta ou desabastecimento de um medicamento em território nacional, a gente precisa ir recorrer a uma possibilidade de importação do medicamento, né? Que, consequentemente, são custos maiores, e isso para os hospitais que podem fazer essa importação, né? A gente tem que lembrar, então, que no Brasil, a gente tem muitos centros de atendimento a pacientes oncológicos que são pelo SUS, e muitos desses centros também não têm a condição, né, o financiamento aí para a aquisição desses medicamentos importados, né? Isso sem contar hospitais e centros que são filantrópicos, que dependem, então, da geração, da entrada de uma renda
para a compra e para a atribuição das compras desses medicamentos, né? Atualmente no Brasil a gente tem cerca de 20% dos medicamentos que são descontinuados, eles não têm substitutos, né? Então isso reflete também a um risco a qualquer paciente, né? Seja de diferentes classes e condições sociais, ou que sejam atendidos aí, né, por serviços públicos ou serviços privados, né? Os tratamentos que substituem alguns medicamentos que são mais antigos, que são bem definidos em protocolos, que têm a sua eficácia garantida e comprovada, né? A substituição aí gera custos mais elevados, né? E esses custos geralmente não cabem dentro do orçamento, do planejamento financeiro que é enviado pelo Ministério da Saúde. Vale também lembrar que, além da falta do medicamento pela descontinuidade da indústria, né, e aí cabe diversos motivos e critérios que eles analisam, a gente tem passado aí enfrentando alguns desabastecimentos de medicamentos que são fornecidos pelo Ministério da Saúde, né? Mais recentemente, agora no final de 2020, nós tivemos um problema com a distribuição do trastuzumab pelo Ministério da Saúde, o que gerou grande preocupação das equipes médicas, dos pacientes principalmente, né, e das secretarias de saúde. Né? Essa distribuição ela foi irregular, ela não foi atendida com o qualitativo correto, né, impactando aí durante alguns meses a distribuição e a quantidade de medicamento disponível para os pacientes. E o trastuzumab, ele é um medicamento essencial aí para os protocolos de câncer de mama HER2 positivo, né? Ele é um dos medicamentos de primeira linha para esses tratamentos de câncer de mama, né? Então, essa falta, essa oscilação da distribuição acabou impactando muito para os pacientes. Nós que trabalhamos em hospitais, que trabalham em clínicas, né, a gente acaba até recorrendo aí aos colegas para tratar de empréstimo desses medicamentos, para estar suprindo aí uma necessidade pontual, mas a gente sabe que com o desabastecimento irregular, com o abastecimento irregular, perdão, todo mundo é atingido, né? Então, os demais centros, eles não podem também comprometer o estoque deles, a quantidade que eles já tinham programadas para os seus pacientes, para atender a demanda de outros hospitais e de outros centros, né? Com atraso de medicamentos, como o trastuzumab, e também como outros enviados por essa gestão do Ministério da Saúde, né? O dasatinib, imatinib, rituximab, né? O impacto é incalculável, né? Durante a pandemia agora da Covid-19, a gente pôde observar um aumento ainda maior, né, um agravo no desabastecimento, tanto dos medicamentos oncológicos quanto dos medicamentos em geral, né, o que resultou aí em várias faltas, onde a gente teve que fazer diversos estudos de substituição e tratamento da complicação desses pacientes, né? Como eu já falei, né, com esses outros medicamentos, eles sofreram muita instabilidade do fornecimento, e para a gente garantir, então, o funcionamento adequado do tratamento do paciente, né, a gente precisa de um bom planejamento, de uma boa organização e de uma programação junto às equipes médicas e gestão hospitalar, né? Assim que a gente é informado sobre a descontinuidade de um medicamento ou do abastecimento irregular desses, a gente precisa imediatamente entrar em contato com essas equipes para a gente poder discutir e trazer aí a melhor solução, a solução mais adequada para a nossa realidade, né? Minimizando faltas críticas, né, que podem impactar no sucesso dos tratamentos, minimizando a inviabilidade de realização de transplantes, por exemplo,
e garantindo a integralidade do cuidado do paciente, né? Trazendo um pouco essa discussão para a minha área, que é a oncopediatria, as faltas frequentes de busulfano, por exemplo, elas foram muito críticas, né? Esse medicamento, ele é um medicamento essencial aí em protocolos de condicionamento de transplante, principalmente para doenças como leucemias e linfomas, e a gente precisou fazer diversas reuniões com as equipes médicas, né? Desde quando a gente soube do desabastecimento aí do busulfano, para tomar as melhores decisões, as possíveis substituições de medicamento para garantir um resultado satisfatório desses transplantes. Mais recentemente, agora, em agosto de 2021, uma preocupação que tem tomado conta aí, né, é a iminência do desabastecimento do dasatinib. E aí entra, então, o desabastecimento das apresentações de 20, de 50 e de 100 miligramas, né? Ele é um medicamento utilizado para o tratamento da leucemia mieloide crônica do adulto, né, a LMC, conhecida como LMC, com cromossomo Filadélfia positivo, né, e a falta desse medicamento pode impactar aí milhares de pacientes que precisam dele para o seu tratamento, tá? Associações como a BHH, elas solicitaram junto ao Ministério da Saúde esclarecimento sobre as tratativas e as documentações necessárias para normalizar aí, então, esse abastecimento, né? Um outro caso, então, recente também, né, de 2018 para cá, foi o desabastecimento da bleomicina, né? A bleomicina, ela é um medicamento utilizado para tratamento de linfoma de Hodgkin, né? Ele faz parte aí do protocolo conhecido como ABVD, que engloba, né, a adriamicina, a bleomicina, a vinblastina e a dacarbazina. E o ABVD, ele é a primeira linha de tratamento para pacientes com linfoma de Hodgkin, né? A gente tem aí resultados em literatura de mais de 76% de sucesso dos tratamentos com esse protocolo, né? Levando aí, então, à remissão completa da doença, né? E em 2018, então, com a falta da bleomicina, novamente, a gente precisou reunir toda a equipe médica, toda a equipe multidisciplinar e a gestão hospitalar para avaliar qual seria a melhor conduta, né, para esses pacientes, né? E, na minha experiência, foi optado por continuar o protocolo sem a bleomicina, né? Como ficou conhecido aí, então, AVD, né? Eu sei que muitos centros também optaram por essa tratativa e a gente não tem como mencionar ainda, né? Como dimensionar, perdão, o impacto da falta da bleomicina no tratamento desses pacientes, né? Isso a gente vai ver a longo prazo. E atualmente a gente tem então uma boa notícia, que é a tendência da normalização da bleomicina, né, onde algumas indústrias já estão promovendo aí o abastecimento e a normalização. Lógico que ainda é uma situação que oscila um pouco, né, a gente às vezes encontra uma falta temporária, mas a tendência é a normalização aí da distribuição e a gente pode, então, voltar a fazer o protocolo completo, né, o ABVD, né, com a bleomicina, que é a primeira linha de escolha para o tratamento. Com a luta, então, contra o desabastecimento, ela conta aí com diversas associações e comissões, né, dentre elas a ABRALE, a BHH, que eu mencionei há pouco, né, a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, a SBTMO, que é a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, a SOBOP, Sociedade Brasileira de Oncopediatria, conta aí também com a ajuda fortemente do Instituto Oncoguia e outras instituições, e eles se ajudam aí junto a
às indústrias e junto aos poderes públicos, né, para juntar esforços para representar os pacientes e garantir a continuidade e o sucesso desses tratamentos, né? Ações aí que são muito importantes, pensando sempre nos nossos pacientes. Bom, era isso que eu tinha para falar um pouco com vocês, né? Nosso tempo é curto, mas acredito que eu consegui colocar um pouco da visão do farmacêutico que está na atuação do hospital, da clínica, lá na ponta, né? O impacto que isso gera para a gente, da falta dos medicamentos. E aproveito, então, para deixar para vocês aqui um lembrete que estamos no Setembro Dourado, que para nós da oncopediatria é um mês de muita importância, né? Que é o mês da conscientização do câncer infanto-juvenil. E deixo também os meus contatos para quem tiver interesse em entrar em contato comigo. Eu estou à disposição para perguntas e discussão com os demais membros do painel. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação, Larissa. E agora, gostaria de agradecer a todos os participantes e gostaria de convidá-los novamente para compor a mesa para a nossa discussão. Então, gostaria de chamar novamente a Arinauá, a Flávia e a Larissa para a nossa discussão. Muito bem, boa tarde a todos. Parabéns pela excelente apresentação de todos os três colegas, Arinauá, Larissa, Flávia. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no 8º Congresso Digital Todos Juntos contra o Câncer. Meu nome é Adriano, eu sou farmacêutico, sou membro do Comitê de Farmácia da Abrale e estou aqui para passar algumas perguntas, fazer algumas perguntas para os colegas que explanaram de uma maneira tão clara e objetiva o grande problema que acomete, que compromete a vida de todo aquele paciente que está fazendo um tratamento oncológico que infelizmente não tem medicamento que ele deposita a esperança e a confiança da cura, não é verdade? Hoje nós estamos passando por um problema grande com a questão dos radiofármacos, né? Medicamentos utilizados aí no tratamento de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de tireoide, e nós temos aí também os radiofármacos que são extremamente importantes para fazer exames diagnósticos, para diagnosticar o câncer, para fazer o acompanhamento e evolução do paciente. O que dizer para o paciente diante de uma situação como essa? Não é verdade? Então, eu venho aqui fazer alguma pergunta. Eu tenho várias perguntas, muitos pacientes aqui, eles estão questionando, eles querem saber o que acontece, né, com a falta dos inibidores de tirosinoquinase, o que está acontecendo com a falta do dasatinib. Então, para que nós possamos focar aqui as nossas perguntas e responder aos participantes que estão fazendo aqui as perguntas, eu quero fazer uma pergunta direcionada primeiro para o Arinauá, colega farmacêutico, e daí depois a gente vai passando para os demais colegas as perguntas que chegaram aqui para a gente. Arinauá, quando o desabastecimento ocorre com uma certa frequência, nós podemos concluir que não existe interesse do laboratório em querer resolver essa questão? O que você pode me dizer a respeito disso? É difícil colocar isso de forma simples, mas, na verdade, tem várias situações. Quando você já tem no registro do produto, esse desinteresse não deve existir. Ele faz parte do portfólio e deve ser você tem um compromisso de comercialização. A questão do desabastecimento vem muito mais por um histórico. Esse histórico ele tem uma visão na indústria que ele é justamente a definição da vida daquele produto naquele período futuro. E se qualquer coisa sai fora deste roteiro, às vezes nem sempre a ação é possível, imediata, vai muito de acontecimentos que ocorrem durante essa vida, desse tempo de comercialização, e justamente este momento, ele pode gerar uma falta pontual, que é o que a gente pode dizer que ela é manejável, né? Você tem faltas relativamente importantes quando você tem um problema de cadeia, alguma coisa de legislação, algum problema produtivo. Quando o problema é mudança, alteração de qualquer processo,
Aí esse tempo pode gerar justamente o ponto que vocês estão colocando em alguns cenários. E nem sempre esse desinteresse vai acontecer a partir de um cenário muito maior, que você vai ter uma vida você produz um produto, você tem um histórico de 2, 3, 4 anos, e você considera que aquele produto chega um momento que está na sua fase de inflexão. Ele não tem demanda, ele não tem interesse, e você tem o laboratório, ele não vê aquilo como um produto de continuidade, porque, queira ou não, existem as concorrências internas, os produtos que vêm depois e que têm uma demanda maior e que têm um volume maior, e você consegue ocupar toda a cadeia produtiva. Então, você começa a se perguntar se esse produto é interessante ou não fazer continuar. E, neste caso específico, você vê quantos players tem no mercado, avisa Anvisa, tendo concorrente, isso não é de grande problema, isso é mais um produto ou menos um produto, isso é uma questão pessoal do laboratório. Porém, quando você pensa em desinteresse de laboratório para a entrada de novos concorrentes nesse mercado que a gente está falando, que estão faltando produtos, às vezes é porque é impossível você entrar um produto novo, justamente porque é um produto de que tem uma vida muito larga, significa que ele está no mercado há muito tempo com valores fixados. Esses valores são corrigidos anualmente dentro de nossa política de precificação, mas quando você pensa em entrar neste mercado, você vai olhar que o preço lá fora dessa matéria-prima é muito superior a talvez ao mínimo que seja para você produzir qualquer produto. Então, inviabiliza a entrada de novos entrantes. Isso é um fato. Então, às vezes, droga barata é um problema para novos entrantes, porque você não consegue repor nesse mercado, porque os que estão saindo sabem que o mercado internacional tem um preço muito alto e que o preço nacional está inviabilizado para você ter novos entrantes até dar continuidade ao produto. Então, isso é um grande problema. Não tem uma solução, porque políticas são políticas e isso está no jogo. Mas não é desinteresse, é justamente a história e vida da percurso desse produto de longo prazo. E aí a gente se pergunta, por que o laboratório não quer comercializar? Não, ele quer comercializar. Se ele tem o registro, tem história e quer continuar, ele precisa estar tudo certinho, mas coisas podem acontecer, desabastecimento internacional pode acontecer, global. Eu acho que vocês têm que olharem, quando há falta de tem que olhar que foi colocado por vocês, a falta mundial. Então isso é um problema até maior, porque nem sempre é o desinteresse, às vezes é um problema externo e que o laboratório tem a sua obrigação, mas nem sempre a culpa. Agora, Arinauá, só para dar seguimento, porque chega uma pergunta aqui para a gente e ela se repete meio que o tempo todo. A questão dos inibidores do Glivec, né, o mesilato de imatinib, né, medicamento que já está no mercado há tanto tempo, né? Uhum. Qual que é a justificativa para isso? Os laboratórios, as faltas, elas não são previsíveis? Quer dizer, temos aqui um paciente Juarez que ele coloca que ele já faz uso há 20 anos, ou seja, o medicamento ele já está no mercado há 20 anos. Então, desde quando surgiu o medicamento. Ele é negativado da doença, da leucemia mieloide crônica, graças ao tratamento. E como que ele fica agora diante da ausência desse medicamento? Se a gente olhar esse produto especificamente, existe a intenção, ou existiu a intenção na época de recolocação das PDPs, ou que seja, onde o governo participava diretamente do desenvolvimento e distribuição desses produtos. E isso gerou muito a questão da centralização que eu coloquei no slide, a centralização do produto, onde o mercado privado, que é o mercado que outros que no segmento, quando você olha pela visão da indústria, ele tem segmentos no mercado privado e no mercado público. E especificamente desse produto, existia uma intenção muito grande do governo trazer o desenvolvimento para dentro do sistema público. E eu não sei em que pé ficou, porque são as coisas de longo prazo, 5 anos, 4 anos. Nós estamos falando disso de 10 anos atrás. Então, as coisas mudam. Infelizmente, esse é um produto que a gente sabe da situação preço,
A gente sabe da situação de demanda, que é grande, ninguém discute, por isso, mas o que a gente tem que equalizar é justamente quem se comprometeu lá atrás a entregar isso para o sistema de saúde. Eu acho que as coisas do passado têm que ser colocadas hoje, porque se a gente não colocar, vai achar sempre que o culpado é o agora, mas talvez o culpado é o passado. Então, não quero trazer culpados, mas a gente tem que entender o que pode fazer melhor. Então, acho que aquela coisa de que o governo tem que produzir produtos essenciais é a essência da proposta de laboratórios públicos. Porque, às vezes, o laboratório, como órgão privado, se interessa muito mais no que é interessante para ele. A gente obrigar ele a fazer os produtos que estão nessa obrigação, nem sempre é viável. Então, é uma discussão grande, não tem razão, não posso... Eu entendo e apoio que é um direito e tem que ser fornecido. Essa solução, tem que pegar os laboratórios que fabricam e entender por que eles não estão trazendo. Sentar na mesa e colocar uma solução para todos. Se o governo centralizasse, se o sistema público, não só com o governo, mas o sistema de saúde centralizasse essa demanda, ficava muito fácil de ter interessados. Quando a coisa vira o menor preço para aquele que agora traga para mim, porque eu pago só isso, aí deixa de ser interessante. Então, acho que vale muito mais. Vocês que têm o poder da centralização, ter um negócio maior, porque vocês têm o poder de ter o volume maior. E aquele que estiver interessado, com boa vontade e querer trabalhar, o laboratório, que tem vários laboratórios excelentes, podem ajudar nesse momento. Infelizmente, alguns são oportunistas e acontece o que está acontecendo hoje com o Imatinib. Porque lá atrás, se você vê 10 anos atrás, tinha vários laboratórios que tiveram interesse em PDP. E, infelizmente, a gente hoje, talvez isso não virou o que deveria ter virado. Agora, muito bem. Larissa, na prática clínica, né, você como farmacêutica clínica, o que você tem observado quando os médicos eles precisam fazer um cambalacho, não sei nem se isso é o jeito correto de dizer, mas a falta de um medicamento dentro de um protocolo como a BVD, que o paciente vem respondendo bem, a falta da bleomicina, esse protocolo que até então foi intitulado como a BVD, que a doença responderia a esse protocolo. A falta de na prática clínica, né? O que você observou? Os pacientes eles tiveram uma boa evolução, isso acabou impactando no tratamento do paciente. Qual foi a sua visão diante de uma situação como essa? Obrigada, Adriano. A bleomicina, ela entrou em falta ali meados de 2018, né? E foi uma falta muito rápida, porque aí todo mundo saiu adquirindo a maior quantidade que conseguia adquirir desse produto, e aí por um tempo a gente conseguiu garantir o tratamento completo com os 4 medicamentos, né? O ABVD completo. Depois que esse medicamento realmente entrou em falta e que a gente precisou entrar, então, em discussão com a equipe clínica, com a gestão hospitalar, para tomada de decisão, né? E a gente não tinha uma alternativa, poderia-se até importar a bleomicina da Argentina ou da Europa, mas esse medicamento daí para a gente chegaria a um custo muito mais elevado. E aí, por estudos pertinentes, a gente optou por omitir a bleomicina do protocolo, né? Então, ficamos aí só com o AVD. Durante todos esses anos que a gente ficou sem o abastecimento regular da bleomicina, a gente não observou nenhuma piora ou nenhum mau prognóstico desses pacientes, né? A gente continuou avaliando os bons prognósticos, uma boa evolução dos pacientes, embora a gente saiba aí que na pediatria os pacientes acabam evoluindo muito melhor aos tratamentos, né? Muito mais fácil aos tratamentos, digamos assim. Mas assim, a gente ainda não tem como medir o impacto disso no futuro, né? Agora a bleomicina está sendo reintroduzida aí no mercado, acho que são 2 laboratórios, se eu não me engano, 2 ou 3, que estão já produzindo e começando a distribuição da bleomicina. Então, esse gap de quase 3 anos, assim, a gente vai conseguir analisar o impacto dele daqui a alguns anos, né, da sobrevida livre de doenças e tudo mais.
Então, durante a falta da bleomicina, também foi colocado alguns protocolos de pesquisa clínica, né, que não tinham a bleomicina, mas tinham outros medicamentos junto, né, anticorpo monoclonal junto com o AVD, para estimular, então, a célula a receber melhor esse protocolo. Né, mas hoje a gente ainda não tem dados, a gente não tem publicação de como isso vai refletir nas nossas crianças. A gente percebe que é uma tentativa de salvar, de manter o paciente, né? Que os médicos, a equipe toda, e não é só a equipe toda, não é só o médico, é a equipe toda que está envolvida, que acaba sendo afetada e vivendo esse estresse junto com a família. Né? Exatamente. Não é fácil. Agora, Flávia, você como colega farmacêutica, advogada também, uma pergunta que nos chega aqui, né? Se um paciente, porque a gente sabe que a descontinuação, o desabastecimento do medicamento no mercado nacional se deve a N motivos, né? Mas eu vejo que o mais preocupante mesmo é o desabastecimento por descontinuação. Então, o laboratório simplesmente ele não vai mais produzir aquele medicamento. Acabou. E uma vez que nós temos esse único medicamento como tratamento para um determinado perfil de paciente, quando essa falta de medicamento impacta no tratamento, de repente leva ele até o óbito, né, ou piora muito o quadro o quadro clínico dele, você acha que a família ela pode pedir uma indenização, entrar com um processo contra essa indústria por ter causado esse tipo de dano no paciente, que foi a falta do medicamento? Então, ela pode pedir uma indenização, entrar com uma ação, um processo contra a indústria farmacêutica? Pois é, Adriano, é interessante questionamento esse, né? Mas antes eu também gostaria de fazer uma observação, né? Agradecer o convite para a gente estar discutindo esse tema, assim, tão especial, né? Tão preocupante, estar na presença aqui de colegas, né? Profissionais tão qualificados, cada um representando, né? Um setor. Mas eu falo agora para vocês, pacientes que estão nos ouvindo, sabe? Que eu imagino que quem está ouvindo, né, na participação e no público, uma porcentagem grande são de pacientes familiares. Para a gente também, como profissional, tá aqui falando, é muito triste, sabe? Chega a ponto, assim, de ser um absurdo a gente estar conversando sobre isso, no sentido que a gente preza tanto pelo investimento à ciência, para a busca, né, de novos medicamentos, tratamentos mais eficazes para o combate ao câncer, e quando a gente tem esses medicamentos, eles são descontinuados, e quando chega bem específico ali, por uma motivação. Foram vários motivos bem apresentados aqui, né? Mas quando a gente chega nessa motivação comercial, perdeu o interesse, né? Então, gente, isso é muito triste, né? Ou que a gente está presenciando nessa última semana, né? Em relação à produção dos radioisótopos e radiofármacos também, né? A gente, assim, fala aqui como profissional, a gente tem uma linguagem toda, né? Para procurar soluções e processos, né, numa busca, mas a gente também por dentro, a gente também se solidariza e o tanto que é sofrido falar sobre isso, né? E quando traz um questionamento desse, né, caberia uma indenização, né, direcionada àquela indústria que deixou de fabricar? Hoje a gente pode entender no seguinte, né? A legislação brasileira, do jeito que ela está posta, existe apenas uma obrigatoriedade da notificação à Anvisa dessa descontinuação. Então, deixar isso público em tempo hábil, né, e a comunicação para todos os envolvidos, para as sociedades médicas, para os médicos prescritores, para as instituições, nesse tempo, né, determinado pela RDC ali da Anvisa. A gente pensa, fazendo um link desse projeto de lei que eu apresentei ali, né, que está tramitando o projeto de lei 267. Ele sim, no artigo, ele se propõe a obrigatoriedade da manutenção pela própria indústria farmacêutica para não retirar. Então, tem que manter, obrigar essa manutenção. Imaginando que esse projeto de lei siga nesses mesmos termos, a gente aí sim poderia pensar em alguma coisa. Então, se
houver o descumprimento dessa obrigação pela indústria farmacêutica, aí caberia uma ação coercitiva, né, uma punição para esses responsáveis. Mas voltando, né, esse projeto de lei ainda está em tramitação, a gente tem ali propostas, né, também como o Oncogui, como outros atores envolvidos, né, representando os pacientes e os médicos, né, a equipe toda de saúde representando isso. Antes de chegar nisso, a gente tem que, né, em trazer e lembrar que muitos desses casos de desabastecimento não são exclusivos também aqui do nosso país, né? Tem muitos e muitos casos que acontecem, né, de desabastecimento programado, retirada definitiva, a nível, né, em outros países ou a nível mundial, o que também para a gente é difícil, né? A gente fala, mas existem outros medicamentos mais modernos, mas pode ser que para aquele paciente ele já tentou a primeira linha de tratamento, a segunda, a terceira, e aquela seria a alternativa, que daria ainda um fôlego, né, uma chance, essa esperança, né? Então é onde fica aqui mesmo o nosso desabafo, né? A nossa vontade de trazer luz. Então, parabéns mesmo à organização, né, do simpósio aqui da Farmácia Especial, né, para a gente discutir, porque não é fácil, é muito, muito triste mesmo. É verdade. Bom, eu agradeço a todos a participação. Tem muitas perguntas aqui, né, que os pacientes eles querem fazer, mas infelizmente o espaço de tempo é muito pequeno, porém eu acredito que muito do que está sendo perguntado já acabou sendo respondido em algum momento aqui pelos nossos colegas, né? Eu quero agradecer imensamente a comissão organizadora do 8º Congresso Digital Todos Juntos contra o Câncer. Foi um grande prazer participar com vocês novamente aqui. Muito obrigado, nosso colega farmacêutico Arinaua, pela sua paciência, pela sua brilhante explicação. A nossa colega farmacêutica Larissa Barreto, muito obrigado também por ter dedicado este momento a prestar aqui um pouco do seu conhecimento para todos nós. E a nossa querida Flávia, muito obrigado também, farmacêutica, advogada, que tem um trabalho muito bonito lá no Oncoguia. A Oncoguia, que é uma instituição de muito respeito. Agradeço a todos por vocês terem aceitado o nosso convite. Agradeço a todos mais uma vez pela brilhante apresentação de vocês. E eu me despeço aqui. Muito obrigado. Tenham um excelente congresso, uma excelente tarde. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até mais. Tá.